Bom, pessoal, continuando nosso estudo aí, agora a gente vai ir para a terceira parte, tá? A primeira parte foi encontrar os coeficientes, tá? Primeiro vídeo lá. A segunda parte foi calcularmos o valor do delta e fazer o estudo dele, certo? Quando ele é igual a zero, quando ele é maior que zero e quando ele é menor que zero. E agora a gente vai para o terceiro passo aí, que a gente vai estudar a fórmula do Bhaskara e encontrar as duas raízes, ou uma raiz negativa, da equação de segundo grau, tá certo? Então, quem é a fórmula de Bhaskara? X, que é a raiz que eu quero encontrar, certo? X, que é a raiz que eu quero encontrar, vai ser igual menos B. Esse B eu vou ter que encontrar lá na equação do coeficiente, certo? O B que fica do lado do X. Mais ou menos, por que mais ou menos? Porque uma raiz é positiva e outra raiz é negativa, tá? Raiz quadrada do delta, o delta eu vou encontrar. Não te esquece que o delta é b quadrado menos 4 vezes o a vezes o c. Tudo isso aqui dividido por quanto? Por 2 vezes o a. Então, percebe-se que na fórmula do Bhaskara, eu tenho que ter o valor do coeficiente b, eu tenho que ter o valor do coeficiente a e tenho que ter o valor de quem? Do delta. Antes de utilizar a fórmula, eu tenho que ter aí esses três valores, tá? O b, que está junto com o x, o a, que está junto com o x quadrado, e o delta, que vale b ao quadrado menos 4ac. Você calcula o delta e joga aqui na fórmula do Bhaskara e encontra as raízes da equação do segundo grau, tá certo? Então vamos aí ao primeiro exemplo. Tá aqui, ó. Primeiro exemplo, x ao quadrado, né? Menos cx mais 9 igual a zero. O que foi que eu fiz primeiro? Encontrei os coeficientes. Tu já sabe que o a vale 1, o b vale menos 6 e o c vale mais 9, tá? Aí eu me prevaleci agora da fórmula do delta, que é b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c. No lugar do b, eu coloquei menos 6, ó. No lugar do b, eu coloquei menos 6. Como é b ao quadrado, então fica menos 6 ao quadrado. Menos 4, que é da fórmula do delta, vezes o a, que vale 1, e o c, que vale 9, certo? E aí, menos 6 ao quadrado é menos 6 vezes menos 6. Sinais iguais dá positivo. 6 vezes 6 dá quanto? 36. Por isso que está 36 aqui, ó. Por isso que está 36 aqui, tá certo? E agora eu vou fazer aqui o meu produto, ó. Menos 4 vezes 1, sinais diferentes, vai dar negativo. 4 vezes 1 dá 4, então eu fico aqui com menos 4, tá? E o resultado eu vou multiplicar por mais 9. Menos 4 com vezes mais 9, sinais diferentes. O 4 é negativo e o 9 é positivo. Logo, se eu estou fazendo a operação de produto, vai ter que dar o quê? Negativo. E ficou 4 vezes 9. 4 vezes 9, lá na tabuada do 4, dá quanto? 36, tá certo? E aí, muito difícil essa conta aí. 36, eu tiro 36, eu fico com quanto? Com zero. Opa, meu delta vale zero. O que eu posso afirmar aí sobre o estudo do delta? Se meu delta vale zero, eu tenho duas raízes, eu tenho uma raiz ou tenho uma raiz negativa? Eu nem calculei ainda o delta, eu nem calculei ainda o Bhaskara. Mas eu já posso afirmar qual é a minha raiz? Já. Eu já posso afirmar por quê? Porque o meu delta vale zero. Se meu delta vale zero, eu vou ter que ter lá no Bhaskara somente uma raiz, tá? Eu vou ter somente uma raiz, tá? Então, vamos lá calcular. Então, eu tenho que x' vai ser igual menos b mais ou menos, né, raiz quadrada de delta. Ah, professor, mas por que você não botou mais ou menos raiz quadrada de delta? Vou te explicar por quê. Mais ou menos, eu teria que ter duas raízes. Como eu tenho só uma raiz, eu tiro mais ou menos, ó. Como eu tenho só uma raiz, eu já sei que o delta vale zero, tá?
Então, como eu tenho somente uma raiz, eu não vou usar mais ou menos. Eu só tenho uma raiz, certo? Não vou usar mais ou menos. Outra coisa que eu tenho que te falar é que o delta vale zero. Se meu delta vale zero, raiz quadrada de zero dá zero. Não existe. O zero não tem sinal. Por isso também que o mais ou menos não está aqui, ó. Existe menos zero? Não. Existe mais zero? Não. Zero não tem sinal. Certo? O zero representa a ausência de quantidade. Então não tem sinal. Tá certo? E raiz quadrada de zero é zero. Então isso aqui, ó, saiu. O que que ficou? Menos b sobre 2a. E isso aqui, ó, saiu porque o delta vale zero. Isso aqui saiu. Quem ficou? O menos b e o 2a. Então ficou aqui, ó, o meu b vale quanto? O meu b vale quanto? Menos 6, tá bem aqui, ó. O meu b vale menos 6. Então, no lugar do b, eu coloquei menos 6, tá aqui. Esse menos aqui, ele é da fórmula. Cansei de chamar a tua atenção lá na sala de aula. Esse menos é da fórmula. Ele sempre vai existir. Ele vai fazer o jogo de sinal com b. Como o b é menos 6, menos com menos dá o quê? Mais. Menos com menos dá o quê? Mais. Então, ficou mais 6 dividido por 2a. Ah, professor, mas quanto é que vale o A? Eu não coloquei, mas vale quanto? Vale 1. O A vale 1. Lógico que 2 vezes 1 dá quanto? 2. Então, eu fiquei com 6 dividido por 2. Quanto é que vale meu x'? Quanto vale meu x'? 3. Como eu tenho que ter só uma raiz, solução vai ser igual a 3. Solução vai ser igual... Professor, olha a dúvida aí. Professor, por que o senhor não calculou o x duas linhas? Toda equação do segundo grau tem que ter duas raízes, certo? E aí o que acontece? Quem quiser calcular o x duas linhas, vai dar 3 também do mesmo jeito. São raízes iguais, certo? Vai dar o mesmo valor, vai dar 3, tá bom? E aí vai ficar 3 e 3. É certo também 3 e 3 ou 3. Solução... A solução é 3 e 3, mas para que botar dois valores que são iguais? Então você coloca só um, solução 3. Eu tenho só uma raiz, certo? Eu tenho só uma raiz. Quando delta for zero, eu tenho somente uma raiz lá na minha fórmula de Bhaskara. Ó, já estou te confirmando aquilo que eu disse lá no estudo do delta. Quando meu delta for zero, eu terei somente uma raiz. Olha a seta aí, ó. Ó, eu tenho só uma raiz na solução. Certo? E quando meu delta for diferente de zero, for positivo, aí eu vou ter solução dos valores. Ah, professor, mas eu posso botar 3 e 3? Pode botar 3 e 3, sem problema nenhum. X' vale 3 e x2' também vale 3. Só que tem que entender que é o mesmo valor. Logo, só tem o quê? Uma raiz. Tu não tem duas raízes. Aí que tá o problema, tá certo? Tu botar aqui 3 e 3, sem problema, 3 e 3, tá correto. X' vale 3, x2' também vale 3. Mas são iguais, certo? Se são iguais, eu tenho só o quê? Uma raiz, certo? Só tenho uma raiz. Professor, mas o que é a raiz? Eu já expliquei esse sala, vou explicar de novo, ó. Se eu pegar esse 3 aqui, que é minha solução, esse ou esse, tanto faz, né? Se eu pegar esse 3, colocar aqui, ó, se eu substituir no lugar do x aqui, ó, vai ficar 3x ao quadrado menos 6 vezes o x, que fica 3 também, que eu substituí no x, mais 9 igual a zero. Se eu fizer essa continha aqui certinho, vai dar quanto essa continha? Zero. Então, é o único valor que eu vou substituir nessa equação, né? Se eu substituir 3 aqui e 3 aqui, com certeza absoluta isso vai dar igual a zero. Certo? Ah, professor, mas aqui eu tenho 3 e 3. Tu vai pegar outro 3 e vai colocar aqui de novo? Vai dar zero do mesmo jeito. Certo? Então só é uma raiz. Então só é uma raiz, tá certo? Deu para entender agora? Delta igual a zero, uma raiz. Certo? Então vamos ao outro exemplo agora, tá? Vamos aí ao outro exemplo. Não vai te perder aí. Então, o segundo exemplo aqui é o seguinte. Olha o segundo exemplo. Segundo exemplo, x ao quadrado menos 3x mais 2 igual a zero. Equação completa do segundo grau. Tem o valor do A, que vale 1.
tem o valor do B, que vale menos 3, tá? E tem o valor do C, que tu já sabe que vale quanto? 2. Vou usar a fórmula do delta. Olha aí, eu vou usar a fórmula do delta. Delta é B quadrado menos 4 vezes o A vezes o C. Já está substituído, ó. O B vale menos 3. Então, como é menos B ao quadrado, então vai ficar menos 3 ao quadrado. Menos 4 é da fórmula, o A vale 1 e o C vale quanto? 2. Então, menos 3 ao quadrado, tu já sabe que é menos 3 vezes menos 3. Sinais iguais ou diferentes? Sinais iguais. Então, tem que dar positivo, ó. Olha o 9 positivo. Aí ficou 3 vezes 3. Na tabela do 3 dá 9. Então, aqui dá 9. Agora, bora fazer o produto. Menos com mais, o mais do 1 dá menos no produto. Então, menos com mais do 2 tem que dar o quê? Menos, tá? Então, tá aqui o menos. Fiz o jogo de sinal, ó. Menos com mais no produto dá resultado menos. O resultado menos vezes o mais do 2 dá o quê? Menos, porque sinal é diferente, certo? Agora, bora fazer o produto. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. Tá aqui o 8. Então, vai dar menos 8. 9 menos 8 dá quanto? Dá 1. Se o delta vale 1, olha lá. Se o delta vale 1, ele é maior do que 0. Sim ou não? Se o delta vale 1, eu calculei o delta, deu 1. Ele é maior do que 0, o delta. Deu positivo. Tá correto? Então, olha só agora. Eu posso afirmar nesse momento que eu encontrei que meu delta vale 1, ele é maior do que 0. Eu posso afirmar neste momento que eu nem calculei ainda as minhas raízes, tá? Eu nem usei ainda a fórmula do Bhaskara. Mas eu posso afirmar que eu vou gerar duas raízes diferentes. Eu posso afirmar que eu vou gerar duas raízes diferentes. Por quê, professor? Só pode antecipar. Porque o senhor pode prever o futuro. Porque eu já sei que meu delta vale 1, é maior do que 0. Se meu delta vale 1 é maior do que 0, eu posso afirmar matematicamente que quando eu calcular com a fórmula do Bhaskara, eu vou encontrar duas raízes diferentes, tá certo? Então, bora lá ver se eu tô certinho aí. Então, eu fiz direto, ó. Não vai te confundir aí. Eu fiz direto. Então, bora lá. Quem é a fórmula do Bhaskara? Menos B, mais ou menos, raiz quadrada do delta sobre 2A. Então, bora lá atrás do meu B aí. Quanto é que vale meu B? Menos 3, tá certo? Menos 3, menos da fórmula com menos do B. Menos com menos dá o quê? Tu já sabe, da menos com menos dá o quê? Dá mais. Tá aqui, ó, meu x', já tô calculando x'. Então, 3 aqui, que nem eu te ensinei lá na sala. 3 aqui no meu x' e 3 aqui no meu x2', tá? Como é que eu encontrei esse 3 positivo? Tá? A fórmula do Bhaskara, não é do Máscara não, é do Bhaskara, tá? Então, é menos B a fórmula, mais ou menos, raiz quadrada do delta sobre 2A. Esse meu menos B, esse menos é da fórmula. Só que o meu B vale quanto? Tá aqui, ó, vale menos 3. Aí faz o jogo de sinal. Menos com menos dá o quê? Mais. Então, ficou no meu x', ficou mais 3. E no meu x2' também ficou mais 3. Olha aí o mais ou menos, ó. Uma raiz é positiva, meu x' é positivo. E meu x2' é o quê? Negativo, tá certo? E aí, eu vou agora atrás do raiz quadrada do delta. Eu já calculei o delta. O delta vale quanto? Vale 1. Então, no lugar do delta, eu coloco o quê? 1. Raiz quadrada de 1, todo mundo sabe. Até a criança de 3 anos sabe. Raiz quadrada de 1 dá quanto? 1. Então, vai ficar 1 aqui e 1 aqui, certo? Mais ou menos sai da fórmula, ó, porque uma raiz é positiva e outra é negativa. Dividido por 2A. Dividido por 2A. Mas o A vale quanto? Tá bem aqui, ó. O A vale quanto? Vale 1. 2 vezes 1 dá quanto? 2 vezes 1. 2 vezes 1 dá quanto? 2 vezes 1? Dá 2. 2 vezes 1 dá 2. Então, por isso que o 2 está aqui. Agora a gente vai fazer essa continha aí, ó. Essa continha simples aí. A gente vai fazer essa continha simples aí. 3 mais 1 dá quanto?
4 dividido por 2 dá quanto? 2. Agora achei o x' que vale 2. Agora bora atrás do x duas linhas. 3 menos 1 dá quanto? Dá 2. 2 dividido por 2 dá quanto? Dá 1. Então minha solução aí vai ser 2 e 1. Olha, 2 e 1. Duas raízes. É, professor, você é macumbeiro mesmo, né? O senhor previu aí o futuro. Foi. Tá aqui, ó. Duas raízes, né? Diferentes. Solução, duas raízes diferentes. Tinha ou não tinha dito aqui, ó, no passado? Tinha, não tinha? Tinha. Olha aqui o futuro, olha, eu acertei. 2 e 1, tá certo? Então, solução aí, 2 e 1.